Bom, galera, é o seguinte, eu trago mais um vídeo aqui para vocês hoje sobre a reformulação do elenco do Fluminense para 2022. Esse aí, na minha opinião, eu acho que deve ser o nosso principal foco, a nossa principal cobrança e acompanhamento com a diretoria tricolor. A renovação do Caio Paulista, ela mostra muito claramente que o Mário ele quer dar continuidade, é um projeto dele, né? Ele já tinha falado isso, que é extremamente contra você desmontar um time do ano para outro, e isso era feito em todas as gestões anteriores, que os contratos eram feitos de forma curta, um ano só, por empréstimo, sem opção de compra, os atletas vinham, se destacavam no Fluminense, faziam o Fluminense de vitrine e iam embora. Isso quando não ia embora antes do final da temporada, antes do final do contrato dele. Exemplos claros aqui de Everaldo, Luciano e muitos outros mais, né? O Mário faz um excelente trabalho nesse sentido e todo o time do Fluminense, exceto o Egídio, eu digo time titular, né? Tem contrato longo e tá com a permanência garantida para 2022. O grande problema, o grande questionamento, não são os jogadores titulares, o que nós chamamos muitas vezes de espinha dorsal, né? Espinha dorsal é quando você tem 3, 4 peças no elenco ali e acaba, às vezes, trocando o restante. Não, o Fluminense tem praticamente o time todo, exceto o Egídio, com contrato renovado. E hoje, pela manhã, cedinho, o jornalista do UOL, Caio Blois, trouxe uma atualização em relação àquela lista de atletas que eu tinha trazido para vocês, lembra? Na qual o contrato vence no final do ano. E aí existia dúvida ou não da renovação? Pois é, eu vou ler essa matéria do UOL aqui para vocês, do Caio Blois, e tem novidades, tá, galera? Antes disso, só pra gente não perder o costume, ó, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Gosto sempre de bater nessa tecla, tá? 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Por quê? Você assistiu o vídeo do canal um dia, que o YouTube te recomendou. Assistiu um, ele vai passar a te recomendar sempre quando ele quiser. Então, às vezes, você nem sabe que você não é inscrito. Então, dá uma olhadinha lá, confirma se você é inscrito mesmo. Se não for, se inscreva. É de graça, galera. É um clique. Para você, não muda nada. Para mim, ajuda muito, tá? E além disso, além de você inscrever, ativa as notificações para toda vez que eu publicar um vídeo novo, você poder ficar por dentro. Ah, e se você puder também se tornar membro, eu já lancei aqui os cards de todos os jogadores do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, com a média de pontuação deles, avaliado por mim aqui do canal. Esse é mais um benefício, entre outros, exclusivos dos membros do canal. São 5 planos à sua disposição. Então, se você puder se tornar membro, você me ajuda pra caramba, tá legal, galera? Bom, vamos lá. Vou começar aqui lendo a reportagem do UOL, assinada pelo jornalista Caio Blois, e vou pontuando quando eu achar necessário, tá legal? Vamos lá. O Fluminense deu mais um passo para a manutenção de sua base, ao efetuar a compra do Caio Paulista junto a Tombense. Agora, o Tricolor tem praticamente todo o time titular sob contrato, pelo menos até o fim de 2022, que é o objetivo do Mário, né? Afinal de contas, a gestão dele termina em 2022, ou seja, ele vai garantir aí um elenco praticamente para os 3 anos de mandato dele, né? Esse time, a base, vem do ano passado, foi mantida esse ano com alguns reforços pontuais e já está todo mundo com contrato garantido para o ano que vem, ou seja, em uma gestão ele vai ter praticamente o mesmo time, tá? Se isso vai ser bom ou ruim, galera, vai depender, a gente só vai saber avaliar no final do mandato, tá? Avançar com o Fluminense para as quartas da Copa do Brasil, ainda estamos vivos, podemos conquistar o título, passar do Atlético Mineiro. É difícil? É difícil, mas o Fluminense está vivo, é um clube gigante e tem todas as possibilidades. Chegar nas quartas da Libertadores depois de 9 anos, isso tudo é muito legal. Mas só dá para dizer que o mandato do presidente foi bom, ele vai ficar marcado na história se ele conquistar títulos, tá? Se o Mário não conquistar títulos, ele não vai ficar marcado na história. Por mais que ele faça reformulação, pague dívida, diminua a dívida em 100 milhões, o que deixa o nome de um presidente marcado na história do clube é título. E o Mário sabe disso. Não é à toa que eu tenho certeza que para o ano que vem, ou melhor, eu tenho a impressão, certeza a gente nunca tem, né? Certeza a gente só pode garantir das coisas na qual nós somos responsáveis. Eu não sou responsável pela formação do elenco do Fluminense, eu não tenho como cravar certeza. Mas eu tenho a impressão que ano que vem esse time do Fluminense vai ser mais forte ainda, porque a princípio é o último ano do mandato do Mário, ninguém sabe se ele vai se candidatar, ou mesmo se candidatar, se ele vai vencer a eleição. Então eu tenho a impressão que ele vai fazer de tudo, vai fazer o máximo possível
para tentar conquistar um título, que se não for esse ano, ter mais uma chance ano que vem, o nome dele ficar marcado na história. Todo mundo sabe que o Mário, as pessoas que convivem mais próximas com ele, dizem que ele tem o ego inflado, a vaidade muito alta. Então ele com certeza vai querer ficar gravado na história do Fluminense. E repito, isso só acontece quando o presidente é campeão. Tá legal? Mas seguindo aqui a matéria do Caio Bloch, galera, a conta, ele tá falando que o time do Fluminense está praticamente todo garantido para o ano que vem. Aí continuando. A conta só não é exata, porque o Flu ainda não renovou o contrato com o Egídio. Por conta da idade avançada do lateral esquerdo, a decisão deve mesmo ficar para o final da temporada. Detalhe agora, hein, galera? Internamente, o veterano é muito bem avaliado, ok? Então, assim, como a gente já vem falando aqui há tempos, não me surpreenderia o Egídio ter o seu contrato renovado. Vai depender muito do que vai acontecer daqui até o final do ano. E isso me preocupa um pouco, tá? Não só pela permanência do Egídio, mas porque o Danilo Barcelos também já tem contrato até o final do ano que vem. Ou seja, a nossa lateral esquerda, que já é um problema durante 2 temporadas, vai continuar sendo pela terceira, tá? E você que tá aí do outro lado, GFT, galera, pelo amor dos meus filhinhos, né? Assistam os jogos da base do Fluminense, que vocês vão ver que o GFT, ele tá perdendo a vaga de titular do Sub-20 pro Marcos Pedro. Só para vocês terem uma ideia como é que o garoto tá mal, tá legal? Continuando. Além de Caio Paulista, o Tricolor renovou em 2021 com Marcos Felipe, Nino, Iago Felipe, Gabriel Teixeira, tá? Todos renovados esse ano. E já tinham contratos mais longos com Lucas Claro, André, Martinelli, Luiz Henrique, Calegari, John Kennedy e Fred. Fred vai até julho de 2022, né? Contratações para esta temporada. Samuel Xavier e John Arias assinaram contratos longos e estarão no clube no próximo ano, bem como as joias da base, que costumam figurar entre os titulares. Assim, o Tricolor já tem uma espinha dorsal montada a ser modificada com reforços. Eu nem concordo com esse espinha dorsal não, tá? Eu acho que o Fluminense já tem o elenco definido e vai poder esvaziá-lo, tirando aquelas sobras, e agora vão entrar as sobras aí. E com o dinheiro, com a grana que você vai poder liberar aí de meia dúzia, de 10 atletas, meia dúzia a 10 atletas, você consegue contratar 2, 3 reforços pontuais que vão chegar para fazer a diferença, tá? Quem perdeu espaço, segue aqui a reportagem, e dificilmente terá o contrato renovado, é o meia Nenê, né, de 40 anos, no banco de reservas, que ele está atualmente, o camisa 77 está naturalmente insatisfeito. E apenas uma reviravolta o manterá no CT Carlos Castilho em 2022. Olha que boa notícia agora, hein? Muriel e Hudson também deverão deixar o clube. Ou seja, galera, Hudson, Muriel e Nenê, você pode colocar aí aproximadamente de salário, se não for mais, 700 mil reais. A gente está falando de 3 jogadores que não agregam em absolutamente nada. O Hudson e o Muriel nem em campo entram. O Nenê nos ajudou muito na temporada passada, mas esse ano é nulo, tá? Teve os momentos importantes ali, mas não dá mais. Passou a fase dele. Então, com 3 jogadores que não servem, que não ajudam, não é que não serve. Quando eu falo não serve, galera, eu tô falando como jogador de futebol, tá? O pessoal tem muita mania, não fala assim da pessoa. Não tô falando da pessoa. Eu tô avaliando ele como profissional, tá? Não ajudam o Fluminense dentro de campo em nada. Com 700 mil reais, você contrata um jogador para chegar e fazer a diferença. Transformar um time mediano num time top que pode ajudar a disputar títulos aí, tá legal? Continuando aqui, hein? Não acabou ainda não. Dos reforços para 2021, tem questões a serem resolvidas no fim da temporada. Abel Hernandes e o Wellington possuem cláusulas amigáveis, tá? Entre aspas, tá? De renovação em seus contratos. Isso aqui pra mim é uma novidade. Eu não sabia que o Abel tinha cláusula nenhuma amigável, tá? Sem marcar nos últimos 10 jogos, o Abel, né, perdeu espaço para Bobadilha, que agrada mais ao Marcão. Não só o Marcão, mas toda a torcida tricolor, né, Caio? O Paraguai está emprestado pelo Guarani do Paraguai até o fim desse ano e o Flu possui opção de compra. Para 2022, apenas um dos estrangeiros deve se manter. A disputa está em aberto, tá? Resta saber quanto é essa cláusula de compra do Bobadilha, né? Porque uma coisa é você pagar o salário dele, ele tá ali,
Outra coisa é o Fluminense comprar o Bobadilla, fazer investimento nele. É uma dúvida. E agora eu fiquei curioso e vou apurar que cláusula amigável é essa que tem no contrato do Abel. Que até então, pelo menos eu, não sabia, tá? Já o Wellington tem contrato de produtividade. O vínculo prevê renovação automática por mais um ano, caso o volante seja relacionado em 60% dos jogos. Até aqui, o que vem acontecendo. Ao final do ano, as partes discutirão a questão, mas a tendência é pela manutenção do atleta. Ou seja, a tendência é que o Wellington permaneça no Fluminense. Isso é um grandioso erro, um erro gravíssimo, a permanência do Wellington nesse elenco do Fluminense, tá? O custo-benefício dele não vale nada. Nem que ele receba 50 mil reais por mês, que não é o caso. Ganha muito mais do que isso. Talvez de 3 a 4 vezes mais do que isso. Não é o caso. O custo-benefício dele é terrível. Ele é um jogador terrível, que não pode vestir a camisa do Fluminense, tá? Uma coisa só que reforça o que eu tenho falado aqui, muita gente propagando, o Wellington renovou com o Fluminense. O Wellington não renovou com o Fluminense, tá? No contrato dele diz que no final da temporada, se ele tivesse sido relacionado para 60% dos jogos da temporada, ele chega lá, assina uma renovação que não foi feita até então, viu? Então você que aí do outro lado fica propagando que o Wellington já assinou o contrato de renovação, isso não é verdade. Pela que tá falando na matéria aqui, a tendência é que isso seja feito no final do ano, mas ainda não foi feito. Enquanto há vida, há esperança. Espero que uma luz ilumine a cabeça dos dirigentes do Fluminense para não cometer esse erro gravíssimo, tá legal? Opção que agrada muito a Marcão e vem se destacando em treinos e jogos, Nonato está emprestado pelo Internacional ao Fluminense até o fim dessa temporada, tá? O Fluminense pretende efetuar a compra do jogador de 23 anos. Então assim, galera, essa é a matéria, tá? Com todas as informações sobre esses nomes. Nomes pontuados pelo Caio Blois aí, eu também já tinha trazido num vídeo anterior aqui para vocês. O Muriel, para mim, é surpresa que eu digo, uma surpresa agradável, porque eu já tinha colocado o Muriel nessa minha lista de dispensas, mas achava um pouco difícil disso acontecer, mas provavelmente ele quer jogar, ele quer agarrar, ele sabe que ele está no banco, o Marcos Felipe é o titular. O Fluminense não pretende contratar um goleiro para a temporada do ano que vem, tá? Então ficaremos com o Marcos Felipe. Acredito que o Pedro Rangel suba, porque o João Lopes, o contrato dele também termina em dezembro e deve ser dispensado. Então deve ser Marcos Felipe, Pedro Rangel, garoto subindo da base. Eu não discordo muito não, tá? O Marcos Felipe ele demonstrou algumas inseguranças durante essa temporada, mas no geral nos ajudou mais do que atrapalhou. Então é justo, depois de mais de 10, 11 anos de clube, naquele vídeo que eu fiz aqui dentro da sala de troféus, mostra o Marcos Felipe lá, ganhando um cheque lá de melhor jogador da partida em 2013, num campeonato lá na Inglaterra, no estádio do Manchester, tá? Em 2013, o Marcos Felipe já estava no gol do Fluminense, na base, e ganhando premiações aí por melhor em campo. Então, assim, merece uma chance, mas tem que treinar mais, tem que evoluir. E se a gente não tem recurso, não tem dinheiro, eu acho também que não é no gol a nossa maior preocupação, tá? Agora, como foi dito aí, cláusula amigável no contrato do Abel, tendência de permanência com o Wellington, tendência de permanência com o Egídio e Danilo Barcelos com contrato até o fim do ano que vem. Isso me preocupa bastante, tá? Se a espinha dorsal, se o elenco está praticamente montado e será o mesmo desse ano, vai depender muito da forma que a gente vai terminar o Campeonato Brasileiro. Manter um elenco fracassado que não ganha nada, será que é inteligente? Não sei. Isso aí a gente só vai saber no final da temporada. O time titular eu acho muito válido. Agora, tem mais peças aí que podem sair, serem dispensadas, para abrir espaço na folha e aí a gente arrecadar uma grana a mais. Olha que não foi nem falado na matéria no Casares, no Paulo Henrique Ganso, que são dois jogadores que ganham muita grana e são dois pesos mortos ali no elenco do Fluminense que não agregam em absolutamente nada, tá? Ou mantém um, mantém o outro. Eu, pelo histórico, apesar de tudo, entre os dois, eu manteria o Casares, tá? O cara gosta de noite, tá com barriga inchada lá, tá barrigudo e tudo mais, mas tem potencial, tá? Tem potencial, na minha opinião, maior do que o do Ganso. O Ganso não quer mais nada com futebol, acabou. Na minha opinião, teria que dar um jeito ou de rescindir amigavelmente, emprestar, porque esses caras são dois pesos mortos na folha do Fluminense ali. E se a gente quer trazer um jogador para poder fazer a diferença, a gente tem que abrir espaço.
né? É a mesma coisa que você um guarda-roupa cheio de roupa, não cabe mais uma camisa e você querer ir comprando e colocando coisa ali dentro. Não vai entrar. Você tem que esvaziar, abrir espaço, tirar 10 camisas fininhas para colocar uma jaqueta, um casaco grossão. É mais ou menos. Deu para entender? É mais ou menos isso, tá? Não tem espaço no guarda-roupa. Você tira 10 camisas finas, vai abrir isso aqui. Você pega um casaco felpudo, grosso, para te deixar quentinho no inverno, vai e encaixa no mesmo espaço que tinham 10 camisas finas. É isso que o Fluminense tem que fazer. Tira 10 jogadores que não agregam em nada e traga um que possa nos ajudar. Porque como eu falo sempre, eu tô de saco cheio de jogador que não compromete. Eu quero um jogador que decida e faça o Fluminense campeão. Em 2022, Mário, vai fazer 10 anos que o Fluminense não conquista um título. Isso é muita coisa. E desses 10 anos, pelo menos 3 é contigo na gestão. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixa um like se vocês tiverem gostado. E se não for inscrito, se inscreva no canal e me dá essa força aí, tá legal? Fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações tricolores.